Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Culto Racional. Fica comigo até os instantes finais desse vídeo porque nós vamos entrar num assunto muito interessante também para que você possa edificar a sua vida espiritual. Você fazer aí, tirar suas conclusões acerca da sua fé, acerca das suas atitudes, que a gente consegue fazer um parâmetro aqui, tá certo? Com a palavra de Deus. Nós vamos usar hoje o livro lá de João, do Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 37, onde nos dá uma explicação sobre o motivo pelo qual os judeus estavam incrédulos, né, ou a incredulidade deles acerca de Cristo, tá certo? Então vamos lá, a partir do versículo 37 diz assim: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-se-lhes os olhos e endureceu-se-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso é a profecia de Isaías. E isso ele falou porque viu a glória de Cristo e falou a seu respeito, tá certo? Bom, então vamos explicar isso aqui para você compreender. Jesus fazia muitos milagres, né? Fazia as maravilhas. E por que ele fazia os milagres? Apenas para trazer o bem-estar para as pessoas. Eu já até falei sobre isso aqui em alguns vídeos para trás. Que as pessoas, quando se fala de Jesus, elas estão abertas a crer em Cristo apenas pelos milagres. Elas estão dispostas, essa é a palavra. Elas estão dispostas, né? A disposição das pessoas em buscar a Deus não é por quem Ele é. A maioria é assim. Não vem com conversa, não. A maioria das pessoas é assim. Elas querem crer em Deus ou têm uma disposição de crer em Deus quando elas têm dificuldades, lutas, elas precisam tirar aquele peso, tirar aquela angústia, resolver aquele problema. Então ela diz assim: eu preciso buscar a Deus, preciso ir à igreja, vamos dizer assim. Mas na verdade, o que ocorre é que essas pessoas, ou a grande parte delas, faz o seguinte: elas vão, recebem o que está proposto e depois elas vão viver suas vidas. Como se Jesus fosse apenas Sabe aquele remédio que você está com dor de barriga, você toma aquele remédio para melhorar, para tirar aquela dor de barriga? Pois é. Depois vai dar dor de barriga de novo, você sabe disso, né? Pois é. Mas aqui Cristo ele fazia os milagres, não é só para dar o bem-estar para as pessoas, mas para cumprir as profecias. Então os profetas lá atrás faziam profecias acerca de Cristo, para que quando ele viesse, as pessoas entendessem pelas leituras, pelas profecias, que aquele era o Cristo, o qual o profeta se referia. Que aquela promessa lá atrás estava se cumprindo ali. Compreende? Então, aqui ele diz: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. E aí não creram nele como? Aí vem a gente pode compreender o ciúme que os fariseus, doutores da lei, tinham. Isso é uma parte, né? Isso é um dos motivos. Tinham porque agora apareceu alguém falando de Deus, mas que cumpria ali as profecias. Mas eles não conseguiam compreender como que aquele Cristo vinha de uma família humilde e vinha de Nazaré. Eles tinham uma outra expectativa acerca de Cristo, do Cristo, né, que viesse, o Messias. Tá certo? Então eles não criam. Mas o outro motivo, ou os outros motivos pelos quais eles não criam em Cristo, vem na sequência. E aí o narrador diz assim, no versículo 38, para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Viu o que eu disse? Jesus fazia as coisas para cumprir as profecias. Por isso os sinais aconteciam. E só ele podia fazer, porque era ele o Cristo. Então não era só para dar bem-estar para as pessoas. É como hoje. Hoje Cristo cura? Claro que cura. Liberta? Claro que liberta. Estes são os sinais
que mostram que ele está vivo. Agora, independente dos sinais, tem gente que precisa de sinais para crer, mas independente dos sinais, o texto já mostrou, a história já contou. Você vê que dentro da história da humanidade tem o antes de Cristo e o depois de Cristo, né? No século tal, antes de Cristo, não é isso? Ou depois de Cristo. Então a história já contou, né? A Bíblia fala, os escritos, os testemunhos já contaram. Então nós já temos uma certeza, né? Então nós não dependemos de sinais, embora Jesus pode fazer os sinais sim, claro. Pode curar, pode libertar, né? Ok. Só para ficar claro, tá bom? Então ele diz assim, né? Para se cumprir o que disse Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer. Porque Isaías disse ainda, ó, por que eles não podiam crer? Cegou-se-lhes os olhos e endureceu-se-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e nem se convertam. Porque uma coisa vai levar a outra, né? Você abre os seus olhos espirituais. Não adianta você só abrir os seus olhos físicos. Seus olhos espirituais têm que estar abertos, né? E entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados, né? Então isso aqui é uma profecia de Isaías que estava se cumprindo. O pessoal estava vendo Jesus, estava ouvindo, mas não estava entendendo nada. E não é diferente do que acontece hoje. É muito simples. Pega os vídeos do canal aqui do Culto Racional, assiste. Você vê que é muito simples. Não tem marabalismo, ou marabalismo, né? Não tem. Não tem. Você vê que é muito simples. A palavra de Deus é simples, mas as pessoas não compreendem. Elas estão vendo, elas estão ouvindo, mas não estão entendendo nada. Muita gente é assim, não estou dizendo que todos são assim, sabe? Você vê uma dificuldade que eles tinham, mas olha só. Aí ele diz assim, contudo, versículo 42, contudo, muitos dentre das próprias autoridades creram nele. Veja bem, não era todo mundo que não cria, muitos criam. Aí você vai entender agora o outro motivo pelo qual as coisas não aconteciam, tá? Então vamos lá, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, olha a pressão, não o confessavam, criam, mas não confessavam, eles ficavam ali quietinhos, ok? Para não serem expulsos da sinagoga, tá vendo? Era um cúmulo alguém confessar que cria nas mensagens e nos feitos que Cristo apresentava. Alguém que confessava isso, eles eram excluídos. Havia uma exclusão já naquele tempo, uma pressão. Era uma ditadura espiritual, né? Se você não pensa como nós, você não tem que estar no nosso meio. Parece um lugar que a gente conhece, né? A gente passou muitos anos. Que se você não está no espírito, você, meu filho, não pode estar no nosso meio. Aí eles dizem assim, ó, o próprio Deus vai tirar você. Graças a Deus, tirou mesmo, né? Eu falo isso não é com mágoa não, meu amigo, é porque eu vivi lá e eu sei dos mandos e desmandos, das incoerências, né, das mentiras, então é complicado. A gente olhava para um líder, não olhava para Deus, né? E o tempo que a gente ficou lá, porque a gente procurava olhar para Deus, acreditando que aquilo não estava acontecendo. Enfim, você já sabe, né? Você já sabe. Então, tinha aqueles que não criam de jeito nenhum, não entendiam nada, mas tinham aqueles que criam, mas eles não podiam confessar, porque senão eram expulsos da sinagoga. E aí o versículo 43 fecha aí dizendo o seguinte, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E eu digo aqui que esse é o principal motivo pelo qual as pessoas têm dificuldade de desenvolver a sua espiritualidade. Elas estão desenvolvendo a sua religiosidade. Então elas desenvolvem religiosidades, mas não desenvolvem a espiritualidade. São pessoas que acabam ficando fracas, desanimadas, improdutivas, não desenvolvem, não crescem espiritualmente, não vão chegar muito longe. São pessoas frustradas.
Então, se você está vivendo isso, eu oriento você a parar e refletir, pensar bem. Será que vale mais a pena você amar a glória dos homens? Porque você quer estar entre eles, né? Você quer estar entre eles, você não quer perder. Ah, vão virar as costas para mim? Vamos falar mais profundamente aí aos líderes religiosos que estão nos acompanhando agora. Você está dentro de um sistema religioso que você aí é senhor. As pessoas te chamam senhor, te reverenciam, né? Quando o senhor é Cristo, só Jesus é o senhor. Mas você gosta de ser chamado de senhor, de as pessoas fazerem as coisas quando você manda, você gosta de governar, né? Então, você está amando a glória desse mundo, você está amando a glória dos homens. Você gosta de ser elogiado pelas pessoas, você gosta de que as pessoas dependam de você, que as pessoas fiquem buscando o teu conselho, você gosta disso aí. Você está fazendo isso tanto tempo que você gosta. Você não consegue se ver perdendo isso. Né? Você não gosta de se ver uma pessoa comum, de ser chamado pelo nome e não pelo título. Né? Você não consegue, isso fere você. Então, eu estou falando agora a líderes religiosos, tá? Me direcionando a líderes religiosos. Então você se acostumou tanto com isso e as pessoas fazerem as coisas para você, que você está amando. Isso que você não quer perder. Isso que você não quer perder. Então, você toma cuidado, porque está escrito aqui, ó, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A glória de Deus não tem nada a ver com isso. Você ser servido, e mandando e desmandando, e governando, e as pessoas dependendo de você, e te olhando como sabe. Não. Isso não tem nada a ver com a glória de Deus. Nós somos pessoas comuns, claro. Ah, existe uma unção. Ah, mas a unção não é para você ficar se fazendo. A unção é dele, para a glória dele, tudo é para ele. Ele tem que ser glorificado. A glória é dele. Então, vigia, preste atenção. Se posiciona. O Espírito Santo já falou com você muitas vezes. Abre o seu coração. Estou falando a religiosos, tá? A líderes religiosos, pastores aí, bispos que estão agora acompanhando aí, estão curiosos para saber o que eu falo, né? Então, estou te falando, estou te dando esse toque aí. Tá? Nós somos aquilo que Deus nos chamamos para ser. Podemos ser homens de Deus? Podemos. Podemos ser pregadores do Evangelho? Podemos. Mas temos que saber que a glória é dele. E não podemos ficar amando essas coisas. Você ama a sua região, né? Você agora está numa região, no bloco. Você ama o carro que você usa, né? Que o povo deu oferta, a igreja te deu aí para você usar. Gosta de ser chamado de líder lá, né? Quer estar tomando conta de tudo. E nunca pode ser questionado. Então toma cuidado porque você está amando a glória do homem. Hein? A glória do homem. Não quer ser mal visto pela liderança. Né? Empurra pessoas inocentes para poder ficar bem na fita. Né? Toma muito cuidado. Tá certo? Bom, agora falando as pessoas comuns que são ouvintes da palavra apenas, então cuidado com as propostas desse mundo. Às vezes você quer tentar provar para muita gente quem você é, tentar provar que você é uma pessoa boa, que você não é do mal. E essas pessoas não estão preocupadas se você é do bem ou do mal, elas têm uma visão sobre você que te ridiculariza e deu. Então assim, ó, cuidado com a glória desse mundo. Não podemos amar a glória desse mundo. Podemos viver nesse mundo, obter coisas, viver, mas a glória tem que ser de Deus e temos que amar a glória de Deus. Tá certo? Então, espero poder ter ajudado você nesse vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos compartilhar, vamos fazer chegar a muitas pessoas. Se inscreve no canal e vamos em frente, tá bom? Amanhã a gente volta com mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Deus os abençoe.